Eu acho que nos pode esperar um futuro muito promissor se, no entretanto, tivermos juízo e formos capazes de colocar em ordem a nossa própria casa. Porquê é que eu acho que nós podemos ter um futuro promissor? Porque vivemos um tempo global. E num tempo de economia global, eu acho que já não faz sentido de forma nenhuma falar em Portugal como um país periférico. Se repararmos bem, nós somos periferia da Europa, mas se pensarmos no mundo como um todo, e sobretudo em partes do mundo que são cada vez mais, em termos de futuro, aquilo com que vale cada vez mais a pena pensar, nós aí não estamos na periferia de nada, nós estamos no centro e nós podemos ter mesmo um papel geoestratégico absolutamente fundamental. Basta pensar nisto. Primeiro, temos uma condição de membro da União Europeia e de alguém que está na primeira divisão da Europa, que é o Clube do Euro. Primeira coisa importante, que nos dá credibilidade, que nos dá prestígio e que nos dá poder e influência. Se não fosse isso, não teríamos nem de longe nem de perto poder e capacidade de influência que teríamos. Nós estamos num local privilegiado, com uma relação muito estável, muito duradoura e muito firme, que é a nossa relação transatlântica. Depois, com uma ligação à África privilegiada, que é um dos polos de crescimento importante no futuro. Depois, com uma relação também particularmente importante com a América do Sul, com a América Latina, sobretudo tirando partido da nossa posição estratégica e de convergência com o Brasil. Sem esquecer a componente da Ásia e da importância. Por exemplo, se pensarmos que hoje em dia a China escolheu Macau, uma ponte de ligação para o investimento em África, e a importância da relação que tivemos com Macau e da transição importante que fizemos de Macau para a China, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Hong Kong, tudo isto são vantagens indiscutíveis para Portugal. Ou seja, aquela ideia de que somos um país periférico, num contexto global, já o deixamos de ser. Se formos capazes de arrumar a casa, que é aquilo que nos últimos anos nos tem perturbado, nós podemos ter condições extraordinárias que outros gostariam de ter e que porventura não têm. Dir-me-ão também, mas somos um país pequeno e com isso pouca escala, pouca massa crítica. Mas pequenez nunca foi sinónimo de irrelevância. E não estou a falar nisto por causa da minha estrutura. Precisamos ter, portanto, um futuro promissor. Evidentemente que nós precisamos de fazer um trabalho de casa que não pode mais ser adiado. Nós temos que aproveitar o tempo que estamos a viver para resolver algumas questões que são questões estruturais que têm sido empecilhos ao longo dos anos ao nosso desenvolvimento. Centraria as minhas atenções de uma forma sintética, sobretudo em 3 desafios. O desafio do Estado, o desafio da competitividade e o desafio de uma mudança de paradigma na nossa economia. Primeiro, a questão do Estado. O modelo de Estado que temos, não é o Estado, é o modelo de Estado que temos, é um empecilho ao nosso desenvolvimento, em vez de ser exatamente o contrário, um estímulo, um incentivo ao progresso e ao crescimento. Temos um Estado demasiado grande, logo excessivamente gastador. Além disso, não temos um Estado forte, temos um Estado fraco. Porque esta ideia de se pensar que um Estado grande é um Estado forte é, muitas vezes, uma ilusão. O Estado é um Estado fraco. E é, todavia, um Estado demasiado grande. O que significa que um Estado demasiado grande é excessivamente gastador. Excessivamente gastador é um excessivo consumidor de impostos. Segundo grande problema, é um problema crónico também, que nós temos, que é um problema de competitividade, neste caso de falta de. Há uma entidade que todos os anos faz a análise de volta de 130 e tal, 140 países, e que faz um ranking de competitividade de vários países. Pois bem, nós estamos há vários anos consecutivamente a baixar de divisão neste ranking. Em 12 indicadores, que são comuns em termos de análise para este ranking, que envolve 140 e poucos países, nós só estamos bem em 4 desses indicadores: saúde, educação, infraestruturas e aptidão tecnológica. E todos os outros temos vindo permanentemente a baixar. Terceiro e último desafio: nós temos que mudar
o paradigma da nossa economia no sentido de a voltar e a de a virar fundamentalmente para o exterior. Nós temos uma economia consolidada ao longo destes anos, muito centrada no mercado interno. Nós temos de ter uma economia altamente virada para o exterior, altamente internacionalizada. Obsessão permanente, por exemplo, pelas exportações. Começamos a ter alguma preocupação nos últimos anos. Começou a mudar o discurso, a orientação, ainda bem. Mas há ainda imensíssimo a fazer.